Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia, voltei. Aula de Geografia. Estão prontos? Não? Vamos começar sim. Tem que estar prontos. Não tem nada de conversa, não. Solta a caneca do café, vai passar água no rosto, fecha a televisão, desliga o celular se estiver assistindo outra coisa. Foco na nossa aula, porque hoje iremos entender sobre os processos de oceanos do mundo. Dando continuidade ao que já estamos estudando, a hidrografia, onde antes, na nossa aula anterior, vimos a questão dos mares e hoje vamos compreender a classificação, localização e principais aspectos de cada oceano do nosso planeta. Mais uma vez, peguem o caderno para dar continuidade às nossas anotações, caneta ou lápis. Pegaram? Estão prontos? Podemos começar? Vamos lá! Analisando o mapa, iremos identificar os tipos de oceano que iremos estudar no decorrer das nossas aulas de hoje. Então, nós temos aqui o primeiro, Oceano Pacífico, o segundo, Oceano Atlântico, o terceiro, Oceano Índico, o quarto, Oceano Glacial Ártico, o quinto, Oceano Antártico. No decorrer das nossas aulas, iremos perceber que o Glacial Ártico e o Glacial Antártico, eles atualmente não são considerados como oceanos em grande proporção. Eles estão em processo de transformação. Por quê? Por conta do derretimento do seu gelo, por conta do efeito estufa do aquecimento global. Então, isso ainda está em processo de andamento, mas eles fazem parte de um processo de oceano, só que não são considerados em grande proporção, porque ainda estão em processo de construção por conta do derretimento do gelo, certo? Lembrando que o nosso Oceano Pacífico é apenas um. Mesmo que no mapa a gente veja a imagem aberta e veja o nome do oceano em dois lados, não significa que temos dois, é apenas um. Por quê? Porque esse oceano, ele é a continuação desse, quando a nossa Terra ela fica em total esfera, ou seja, quando ela fica fechada. Quando a gente abre a proporção da imagem, aí dá a entender que são dois. Mais uma vez, não são dois, é apenas um. Então, como informação a partir de agora, dando continuidade às suas anotações, nós temos o quê? Quais são os oceanos? Coloque aí. Tipos de oceanos: Pacífico, Atlântico, Índico. Observação: Glacial Ártico e Antártico são em pequena proporção porque estão em processo de expansão por conta do derretimento do gelo. Continuando aqui a nossa explicação. Os oceanos são imensas acumulações de água salgada, ou seja, ele sempre vai ser uma água salgada. Calcula-se que mais de 70% de toda a superfície do nosso planeta seja composta de água e apenas 30% de terra. Então, na proporção, nós temos mais água do que terra. São 3 os oceanos, como eu falei para vocês: Pacífico, Atlântico e Índico, porque o glacial ártico e o glacial antártico, eles não são considerados mais oceanos, porém apenas mares mais avantajados. Por conta de quê? De quê? Por conta do processo de derretimento das geleiras. Então, ele está entrando em um processo de desenvolvimento. Vamos começar conhecendo um pouco sobre o Oceano Pacífico, que é o primeiro nosso oceano de estudo. Ele é considerado o maior da Terra, ou seja, entre os 3 oceanos que vamos estudar, em grande proporção, o Oceano Pacífico é considerado o maior entre eles. Entre quais? Entre o Índico, entre o Atlântico e entre o próprio Pacífico. Qual é o maior? Pacífico, exatamente. Uma vez que ele cobre aproximadamente 1/3 da superfície da Terra, ou seja, superfície terrestre. Ele banha o continente americano do lado leste, já o seu lado oeste ele banha o continente asiático, além de banhar um outro continente que é a Oceania. Então, mais uma vez,
Para entendermos, vamos para onde? Para os nossos pontos cardeais, exatamente. Norte, sul, leste e oeste. O nosso texto diz que ele banha do lado leste o continente americano, ou seja, desse lado. E que do lado oeste ele banha o continente asiático. Lembra que quando a gente fecha a imagem do planeta Terra, da esfera, é uma proporção só. E aqui no sul, que é a parte de baixo, ele banha o continente oceânico. Também nele conseguimos encontrar o Estreito de Bering, que fica ao norte, responsável pela divisão da América do Norte com a Ásia. É um estreito de quê? É um estreito de mar, que faz com que esse processo ele se torne um processo de deslocamento entre os dois continentes, ou seja, é uma divisão de terra. Conhecido como Canal da Comunicação do Oceano Pacífico com o Glacial Ártico, que é o transporte de navegação, de turismo, de pesca e principalmente para os estudos, questão científica. Então, é o caminho, é o canal por onde os navios e os barcos conseguem passar. Por que não conseguem passar por outro ponto? Por conta do derretimento das geleiras, por conta dos icebergs que eles podem encontrar no caminho. E aí o que pode ocasionar? Um naufrágio, exatamente. Então, daqui do nosso Oceano Pacífico, continuando as nossas anotações, você vai colocar que é o maior oceano do planeta Terra. Segundo informação, ele banha 3 continentes: americano, asiático e oceânico. E ele tem um canal da comunicação, que é chamado de Estreito de Bering. Dentro dessa divisão entre o continente americano e o continente asiático, nós temos um outro ponto de informação, que é o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, mais conhecido como Anel de Fogo. Por quê? Porque ocorrem terremotos e erupções vulcânicas do lado do oceano, ou seja, são vulcões encontrados às margens do oceano, dentro principalmente no nosso subsolo, e por conta dos movimentos das placas tectônicas, fazem com que os vulcões entrem em erupção, e aí naquele ponto ocorre o círculo de fogo. Através de quê? Dos terremotos e erupções vulcânicas. Esse nome está associado ao desenho que ele forma no oceano, que é uma forma de anel, localizado entre os países da Alasca, Japão, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Malásia, Nova Zelândia, México, Panamá, Colômbia, Chile, entre outros. O Oceano Pacífico ele apresenta uma grande importância econômica, uma vez que ele possui grande biodiversidade e diversos minerais. Então, aqui se pratica o turismo, se pratica a pesca e se pratica a extração de minérios. O que vocês vão anotar? Que dentro do Oceano Pacífico ocorre o Círculo de Fogo, conhecido como Anel, exatamente, e que os terremotos e as erupções vulcânicas ocasionam, a erupção ocasiona o quê? As lavas saindo de dentro dos mares, ou seja, é um processo totalmente natural, porque ele é provocado pela ação da natureza. Mais uma vez, como informação, o Oceano Pacífico apresenta o Círculo do Fogo, ou Anel do Fogo, que é uma região onde ocorre terremotos e vulcões. Próxima informação. Suas principais atividades econômicas estão relacionadas com
extração mineral, pesca, navegação e turismo. E por conta do desenvolvimento dessas atividades, e começam a surgir grandes problemas ambientais. Quais são? Poluição das águas, perda da biodiversidade, lembrando que são plantas e animais marítimos e aquáticos, derretimento das calotas polares, principalmente da parte mais próxima do Círculo Polar Ártico, onde abrange o país do Alasca, o território do Alasca. Então, tem essa questão da poluição ocasionar problemas ao derretimento do gelo. E a questão do petróleo, que é a exploração desenfreada, ou seja, sem preocupação ambiental, só pensando na parte econômica, não pensa na parte ambiental, na parte da natureza. Então, pensa apenas em explorar, não pensa na questão de conservar. O nosso segundo oceano é o Atlântico. Em segundo lugar em tamanho está o nosso Oceano Atlântico, ou seja, o maior que acabamos de ver é o Oceano Pacífico. O segundo maior oceano, Atlântico. Ele banha o continente africano e o continente americano, além de ligar o Ártico e a Antártica. Olhando para o mapa, vamos conseguir identificar. Nós temos aqui o Oceano Atlântico. Do nosso lado, lembrando, pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. No norte do Oceano Atlântico, nós temos o quê? Nós temos o Ártico. Ao norte. Ao sul, nós temos a Antártida. A leste, nós temos o continente africano. A oeste, nós temos o continente americano. Então, o Oceano Atlântico banha África, América, Ártico e Antártica. Anotando como informação, Oceano Atlântico, segundo maior do mundo. Pronto? Vamos lá. Banha os continentes africano e americano. Banha os continentes africano e americano. Além do território ártico e antártico. E chegamos ao terceiro oceano, o Índico. Dos oceanos da Terra, é o que ocupa o terceiro lugar em extensão. Então, isso significa o quê? Que o Pacífico é o maior de todos, o Atlântico está em segundo lugar, e qual o menor? O Índico, exatamente. Ele é considerado também o oceano mais jovem entre os três. Consegue banhar uma bela região que é muito explorada pela questão turística, onde se encontra hotéis em regiões paradisíacas, ou seja, muito próximo a ilhas. Consegue banhar quais continentes? Oceania, Ásia e África. Lembrando, sempre utilizando os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Então, vamos entender. Ele banha a Oceania e a Ásia por leste. Então, aqui nós temos a Ásia e a Oceania. Ao norte, a Ásia. Ao norte, a Ásia. Além da África, a oeste. Então, a única parte que não tem como o Oceano Índico chegar às suas águas e banhar algum pedaço de terra é apenas a Europa e a América. Exatamente. Então, o Oceano Índico banha, anotem aí como informação, banha os continentes oceânico, asiático e africano.
É considerado, também como informação, anote, é considerado o oceano mais jovem e o menor entre os três. Continuando, ele chega até o mar Mediterrâneo, ou seja, ele se encontra com o mar Mediterrâneo e atravessa o mar Vermelho através do canal de Suez, ou seja, a água salgada consegue chegar às águas doces através de uma estreita proporção que essa água consegue ultrapassar. Lembrando que ele não é o mar fechado, a gente viu no começo da nossa aula. Ele tem água fria na sua porção mais ao sul, só que mais quente na Ásia. Por quê? Por conta da localização da linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente fica. Por quê? Porque os raios solares, eles chegam com mais intensidade. Estudamos isso também no começo do ano, nas zonas climáticas. Anotem aí para concluir a questão do Oceano Índico. Ele chega até o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, e as suas águas são frias e quentes. Chegamos ao fim, pois é, acabou a nossa aula, a nossa segunda dessa semana. Passou rápido, não foi? Não acharam, não perceberam? Pois eu achei, para mim foi muito rápida a nossa aula dessa semana, porque o conteúdo foi um conteúdo bom, conteúdo fácil de entender, fácil de assimilar, conteúdo fácil da gente poder explicar e passar para vocês. Lembrando que estudamos a questão dos mares na nossa aula anterior e a questão dos oceanos hoje. As anotações que vocês fizeram nas duas aulas deverão me enviar no Class para que eu possa avaliar como nota de trabalho. Não esqueçam de enviar, porque se não acontecer esse envio, vocês irão ficar sem nota. Tenham essa responsabilidade, tenham esse cuidado. Quando estiver assistindo a aula, dê atenção especificamente às nossas aulas. E os TDs, não esqueçam, sempre no enunciadozinho antes de algumas questões eu coloco, de acordo com a videoaula número tal, ou seja, número correspondente, responda as questões abaixo. Então, você só irá conseguir responder o TD se assistir às videoaulas. Tenham atenção a isso, tá? Até a próxima aula. Um cheiro no coração de cada um e tchau!